no nosso quadro Resenha Consciência. Hoje temos uma grande oportunidade de conversar com a professora Edira Castelo Branco de Andrade Gonçalves, professora titular do Departamento de Ciência dos Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio. Professora Edira, muito obrigado por estar disponível hoje aqui no nosso quadro Resenha Consciência. Eu que agradeço, professor Felipe, professor doutor Felipe, pessoa muito querida, que esteve conosco um período lá no nosso programa de pós-graduação de Alimentos e Nutrição. Sentimos sua falta e nossas portas sempre abertas para você. Agradeço a oportunidade. Ao invés da gente falar de um grande projeto, vamos dizer que nós temos um grande desafio a tentar responder algumas perguntas que envolvem o transtorno do espectro autista. É uma área, assim, um universo novo, que nós estamos ousando descobrir algumas coisas para tentar, de alguma maneira, ajudar em algumas respostas, né? Como você chegou nesse desafio, né? Eu ia falar projeto, mas como você chegou nesse desafio, nessa relação dos alimentos com a questão sensorial e talvez com um foco mais voltado para o transtorno do espectro autista? Então, aqui, se vocês forem me conhecer, quem aí tiver interesse vai lá, sempre busca assim, conhecer um pouco dos professores pelo Lattes da Vida, vocês vão ver que eu tenho um projeto de extensão que é percepção sensorial em crianças com transtorno do espectro autista. Da onde surgiu essa ideia? Eu não sei se vocês conhecem, a massagem do som é uma técnica desenvolvida por um físico, Peter Hess, e ele na Alemanha, ele tem uma clínica, na verdade um instituto onde ele desenvolve com essa técnica, ele tem várias linhas de ação, por exemplo, pedagogia, a parte toda de terapêutica, associada a movimento, a restrição de movimentos, e também tem uma experiência muito bonita com portadores de TEA. Quando, na verdade, eu tive acesso a um vídeo onde mostrava uma criança com TEA naquele grau mais avançado e, a partir da taça, uma capacidade de conectar uma resposta dessas crianças a essas taças. E aquilo me encantou muito, porque é algo que me chama bastante atenção, esse processo, e dessa forma eu pensei em começar a fazer um trabalho desse. E aí, obviamente, um desafio completo. Com isso, a gente começou a conhecer um pouco mais esse universo. Então, a primeira pergunta nossa foi entender esse transtorno associado à nutrição. Então, nós fizemos aí construímos um artigo junto com uma aluna que trabalhou muito afinco nisso, que foi fazer um levantamento geral a respeito da intervenção nutricional. E aí a gente começou a observar algumas coisas que foi nos dando uma ideia para também seguir para uma linha de pesquisa onde a gente pudesse associar o uso dos compostos fenólicos com ação antioxidante com uma perspectiva de melhorar algumas respostas cognitivas do TEA. Então, a gente desenvolveu um projeto desse, concorreu até junto com o professor Felipe lá a um edital que teve da FAPERJ, ganhamos, mas o dinheiro não chegou. Então, isso aí é algo que ainda está parado, mas qualquer hora dessa a gente vai. Primeiro, é uma realidade, todos vocês sabem, uma tendência maior essas crianças desenvolverem obesidade, é uma realidade também associada a alguns problemas de alergia e, na verdade, estudos mais recentes associam a alteração da microbiota intestinal nessas crianças comparado com crianças não portadoras. Então, nesse sentido, nós tivemos dois questionamentos. Nós temos o conhecimento que esses compostos fenólicos eles ajudam na melhora da microbiota, e nós temos uma matriz que a gente trabalha há muito tempo no nosso laboratório, que é uma matriz rica e já caracterizado o potencial prebiótico dela, que é aquela capacidade, a presença de fibras que ajuda em toda a motilidade do intestino, para que as pessoas conheçam, né, a ideia, e ao mesmo tempo a presença desses compostos fenólicos ajudariam também na modulação da microbiota.
Então, a nossa questão é essa, mas essa alteração na microbiota leva a algumas alterações metabólicas e fisiológicas que o Felipe conhece muito mais do que eu, desencadeando processos inflamatórios. E a ideia era justamente reverter isso com essa nossa matriz. Há um desafio muito grande com isso, que a gente começou a estudar, e assim, estudar de lendo, porque a gente não tem ainda financiamento para isso, que é justamente desenvolver, obviamente, começar esses estudos em animais e desenvolver o animal com essa característica, que também não é tão fácil assim, né, Felipe? E um outro caminho que a gente pensou foi justamente usar a fermentação colônica, onde a gente poderia pegar doadores, né, de fezes para tentar fazer a aplicação e observar o acompanhamento disso. Enfim, nós temos ideias, não temos tantos braços para isso, e aí eu vou já aproveitar aqui, antes de qualquer coisa, dizer que precisamos de estudantes muito interessados em desenvolver essa pesquisa, porque precisa de braços, e nós temos algumas assim, eu particularmente, pelo pouco que eu conheço disso, pelo que eu venho lendo, eu vejo que tem um potencial muito grande a gente seguir por um caminho desse, associado a uma adequação de suplementação alimentar, ajustado a alguns aspectos. Então, eu acho que é algo que vai, assim, ser bastante promissor. Eu acho que vocês foram muito felizes nesse caminho, porque uma das principais comorbidades, né, no transtorno do espectro autista é essa disfunção gastrointestinal que resulta, talvez, em uma mudança de comportamento. Então, às vezes, você regulando essa microbiota, você pode fazer com que alguns comportamentos neuroatípicos se tornem típicos ou diminuam essa atipia, né? Você fez um comentário aí muito importante, porque assim, eu acho que nós temos aqui duas linhas muito distintas. Uma linha de pensar nessa perspectiva de terapêutica associada a uma suplementação alimentar mais restrita, não restrita, mas assim, algo que é extremamente disponível e uma terapêutica barata, entre aspas, né? Não tem um custo caro, nesse sentido dos prebióticos, probióticos, e também a parte dos compostos bioativos, antioxidantes, compostos fenólicos e alguns outros. E também uma outra linha que eu acho de extrema importância, e entra efetivamente para o profissional nutricionista, a respeito da orientação e da educação nutricional associado a isso. Então, o que a gente tem visto, a gente tem tido essa oportunidade, assim, primeiro, pouquíssima coisa na literatura com experiências associados com respostas positivas, até porque os quadros são muito distintos, mas a gente teve oportunidade no ano passado de uma coincidência que a vida nos traz, né? Uma das nossas alunas de extensão, que está vinculada a esse projeto, ela veio atrás desse projeto justamente porque a mãe dela é fonoaudióloga e trabalha com esse grupo de crianças e tem um número grande de atendimento, eu esqueci o nome da clínica, me desculpe, mas ali em Laranjeiras. E aí ela já tem a sua experiência no dia a dia de sempre estar ali ajudando a mãe. E eu falei, olha que maravilha, porque efetivamente a gente precisa ter algumas informações das pessoas, e não, às vezes não é fácil a gente ter o acesso às pessoas para conhecer a realidade, para trabalhar um pouco com essa característica da intervenção nutricional. Então, uma das coisas que a gente começou a observar ali são falhas alimentares por falta de informação. Então, nesse sentido, acaba que as pessoas erram na maneira de se alimentar e isso, obviamente, já dificulta cada vez mais sair daquele quadro da seletividade alimentar pelos próprios erros. E uma outra coisa, assim, com um pouco também do estudo que a gente tem desenvolvido, eu, Edda, acredito que a gente dá muito pouca atenção a algo que é de extrema importância, que é a introdução dos alimentos. Então, no momento em que a criança sai do aleitamento materno e começa a introduzir os alimentos, existe uma ciência extremamente linda e maravilhosa associada ao corpo, né, ao processo, né, ao sistema de digestão. A gente sabe muito pouco sobre isso tinha que ser bem exatamente, divulgado. E associado à ciência dos alimentos.
Então é algo lindo, maravilhoso para a gente compreender isso. E como isso não é aplicado, às vezes não se pensa muito no assunto, sobre isso e não tem a consciência disso, as coisas se atropelam. Então fica muito difícil você acabar, entre aspas, adequando assim, amadurecendo todo o processo sensorial da criança por falhas de introdução dos alimentos. Para aquela criança que tem um distúrbio sensorial, aquilo vira um pesadelo, vira um trauma até. E isso pode gerar uma sequência de fatos aí que vai propiciar a curto prazo um negativo para qualquer classe de nutrientes que você sente naquela criança. A criança vai se restringir. Não, e dentro desse... Me corrige se eu... Né? Mas me parece isso. Eu concordo com o que você está falando e acho assim, que assim, também não sou uma especialista profunda no assunto, mas pelo pouco que eu vejo, a grande importância assim, do que acontece na troca durante o processo da gestação. Então, até nesse sentido, a própria nutrição da mãe tem muito a ver com o que possa acontecer posteriormente. Mas a introdução alimentar, independente desse quadro, porque é óbvio que assim, não estou dizendo que isso é um fator, mas estou dizendo que pode ser um dos fatores, né? Associado a diversos outros. Na verdade, pode amplificar, né? Não gera, mas amplifica sinais. Mas isso é algo assim que a gente tem que ter um olhar realmente mais apropriado, porque você acaba criando, né, que a gente chama assim, uma memória sensorial durante o processo da introdução alimentar. E lembrando, né, que todo o sistema, o aparelho digestivo, ele acaba amadurecendo na faixa de 1 ano e meio, 2, porque ainda tem o amadurecimento da própria microbiota intestinal até uns 2 anos de idade. Então, tem todo um processo isso aí. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, assim, de uma maneira, assim, muito, muito delicada e que, às vezes, no dia a dia, que são situações que têm que ser mais trabalhado. Mas um trabalho, Felipe, que eu entendo, não como regras e padrões, mas de conscientidade. As pessoas têm que conhecer o que é o alimento, conhecer o que está acontecendo, para elas poderem ter, assim, as escolhas, serem as escolhas conscientes do que ela está fazendo com o filho, com ela mesma, entendeu? Então, eu acho que isso, o profissional nutricionista, ele deve realmente se apropriar um pouco mais. Com essa oportunidade que a gente está tendo nesse campo, a gente tem feito o desenvolvimento de um trabalho, por exemplo, a gente fez 2 coisas interessantes. Foi uma oficina culinária com as crianças. Só tivemos participação de 2 crianças, foi uma pena, mas não tem problema. E assim, numa brincadeira onde a gente criou um prato, que era um prato de espaguete com abobrinha. E eles fizeram um processo. Um experimentou, outro ficou olhando, mas acabou experimentando assim. E a gente, ali na clínica, as meninas que estão ali atendendo, as alunas, elas têm feito, a gente desenvolveu uma ideia assim, vamos fazer tipo um suco diferente. Aí levaram um suco diferente para a criança tomar ali, porque às vezes a maneira como você faz um trabalho é diferente de casa, e você tem que mostrar isso para os pais. Então isso é um trabalho ali no dia a dia, no atendimento, ter um nutricionista associado a esse grupo de profissionais é de extrema importância. E o nutricionista tem que ter a criatividade, a seriedade do que ele está fazendo ali, né? Então, assim, é algo que... É um desafio de verdade, é um desafio. É um desafio, Felipe, porque, assim, o alimento tem um poder maravilhoso, né? O alimento não é só... Porque se fosse só nutrir, a gente pega um monte de cápsulazinha, né? Aí põe cápsula para dentro. O alimento tem todo o envolvimento emocional e isso tem que ser muito respeitado. Professora Edna, infelizmente não sei muito curto, né? Esse assunto é complexo e muito interessante, mas a gente vai disponibilizar aqui embaixo alguns links de trabalhos científicos nessa área para aqueles que se interessarem e quiserem uma leitura mais detalhada sobre esse tópico tão importante que você trouxe para a gente hoje aqui.
Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso canal Resenha Consciência. Espero vê-la aqui para a gente conversar sobre outros temas. É uma área que é de extrema importância para a sociedade. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigado pela conversa hoje no nosso lado. Então, Felipe, eu que agradeço a oportunidade novamente, estou sempre à disposição. Assim, para as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre alimentos, a gente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas, a gente tem uma live de 10, 15 minutinhos, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, LabBio Unirio. A gente vai divulgar por escrito aqui. Beleza, e eu estou sempre à disposição, te agradeço a oportunidade também. E convido a todos que quiserem trabalhar conosco, venham, que as portas estão sempre abertas. Obrigado. Obrigado. Tá.